Pronto, então boa tarde a todas e todos, bem-vindos. E vamos começar, aliás, vamos continuar de onde nós paramos no encontro passado, que foi nesse exercício aí, né, sobre o qual eu falei um pouco, né, sobre o objetivo, como eu concebi esse exercício no final da aula passada. Então, vamos direto começar a resolver, né, inclusive eu recomendei enfaticamente que vocês olhassem, então espero que tenham olhado e vamos começar a fazer, né, assim. Então, a ideia desse exercício é os que forem possíveis é para dar um exemplo, né, e os que não forem possíveis para dar alguma justificativa. Que pode ser uma demonstração ou pode ser um esboço, ou pode ser uma intuição, né? Um esboço de uma demonstração. Porque, como eu falei bastante, a ideia desse exercício é encaminhar para demonstrações de alguns teoremas importantes, né? Assim, tipo, uma questão de problematização, né? Para os teoremas não surgirem do nada, como muitas vezes acontece em matemática, como a gente sabe. E outro aspecto que eu acho importante desse exercício também, que ele é de dar exemplos, né? E como eu falei também, a gente muitas vezes em matemática, na educação básica, na educação superior, a gente tem muitos exercícios de fazer coisas, mas poucos de inventar coisas, né? Que eu acho legal. Então, dar exemplo se enquadra nisso. Então, esse primeiro aí, é possível ou não possível? Alguém quer falar alguma coisa? Diga aí, eu posso responder logo. Se esse exercício aí fosse em aula física, em sala de aula presencial, todo mundo falaria várias coisas. Então, quem quer falar pode abrir o microfone direto. Pode haver uma sequência convergente que não seja limitada? Não, não pode. Não pode. E, principalmente, eu queria saber se isso é intuitivo, assim, para vocês. Né? Porque se ela está convergente, ela está, digamos assim, se aproximando de um lugar, né? Então, ela não pode estar concentrada, exatamente. Obrigado, Luciano. Luísa. Então, eu ia falar que para mim é tão intuitivo que enquanto eu estava fazendo esse exercício, eu tive dificuldade de separar o que é ser convergente, o que é ser limitada. Então, boa pergunta, boa colocação. A gente vai ver muito, por isso que é bom ver exemplos também, né? A gente vai ver muitos exemplos que vão ajudar nisso. Então, primeiro tem uma coisa, que eu não sei se é essa a dúvida da Luísa, mas tem uma coisa que é linguística, tá? Porque a palavra limitada não está relacionada com limite, né? São duas palavras que, por acaso, têm a mesma, como é que se diz isso? Raiz. Mesmo radical. Isso aí. Boa tarde, mas que não querem dizer a mesma coisa, né? Então, eu vou colocar a demonstração agora em seguida de que toda sequência convergente é limitada, mas nem toda sequência limitada é convergente, tá? Como a gente vai ver exemplo seguinte. Então, por exemplo, eu botei os exemplos menos criativos possíveis aqui nos exercícios, tá? De dar exemplos, porque meio fiquei com preguiça mesmo, mas assim, vocês vão falando outros. Mas, por exemplo, o exemplo menos criativo é xn igual a menos 1 elevado a n, entendeu? Que é uma sequência que é limitada entre menos 1 e 1 e não é convergente. Então, ser limitada quer dizer ter uma cota inferior e ter uma cota superior. Né? Está entre, né, tá confinada dentro de um intervalo limitado, né, basicamente. E ser convergente, ela está se concentrando em torno de um único ponto, né, com aquela que nós discutimos semana passada, né, assim, ela fica arbitrariamente próxima de um ponto. Então, ela pode ficar limitada, ficar confinada, mas dentro desse intervalo no qual ela está confinada,
ela fica oscilando sem estar se concentrando em torno de um único ponto. E aí, melhorou, Luísa, a intuição? Sim, fez bastante sentido com esse exemplo. Tá, beleza. Então vou colocar a demonstração, tá? Nesse aí é o único item, eu acho que eu fiz propriamente uma demonstração mesmo, assim. Então, olha só. Bem, então é impossível, e a resposta para isso é a demonstração de um teorema, que toda sequência convergente é limitada, certo? Aí a demonstração bom, se por hipótese ela é convergente é porque existe um limite, né? Então vou chamar de A esse limite. Lembrando que quando a gente diz que ela é convergente é que esse limite é um número real, tá? Limite infinito não está incluído nesse caso. Beleza? Então, se esse limite existe, vale a definição de convergência, que ela para todo epsilon existe n0, etc. Então, qual é a ideia? Eu tomei epsilon, eu fixei epsilon igual a 1, mas esse 1 é completamente arbitrário, só porque é um número careta, digamos assim. O importante é fixar nessa demonstração algum valor de epsilon qualquer, porque a definição de convergência diz que essa propriedade vale para todo epsilon. Mas nessa demonstração eu só preciso de um fixo. Tá tranquilo? Certo? Então, o que a definição de convergência diz? Que para todo epsilon... Então, quando eu fixo algum epsilon, todos os termos da sequência a partir do índice n0 ficam presos dentro do intervalo de raio epsilon em torno de A, ou seja, ficam dentro do intervalo de A menos epsilon até A mais epsilon, que é o que está escrito aí, concorda? Né? Existe um n0 a partir do qual todos os termos ficarão dentro, satisfarão essa desigualdade que está escrita aí, que é a mesma coisa que dizer que eles ficarão dentro do intervalo A menos epsilon até A mais epsilon. Tá legal? Então, fixando um epsilon, eu prendo dentro desse intervalo de raio epsilon, como eu falei, a gente bota em geral igual a 1, mas pode ser qualquer valor. Mas uma vez que eu fixo o epsilon, eu prendo dentro desse intervalo todos os termos da sequência a partir do índice n0. Alguma dúvida nisso? Tá claro? Então, importante entender aqui o seguinte, que essa desigualdade que está escrita aí é equivalente a dizer que xn pertence ao intervalo A menos epsilon A mais E. Definição de módulo, tá? Beleza? Certo. Então, o que falta para concluir a demonstração? Como eu estava respondendo agora a pergunta da Luísa, dizer que uma sequência é limitada é dizer que todos os seus termos ficam presos dentro de um intervalo. Beleza? De um intervalo limitado, obviamente. Tranquilo? Então, eu já consegui prender dentro de um intervalo limitado, tipo de A até B, né, os termos da sequência a partir do índice n0. Concorda? Eu quero prender todos. Como é que eu faço, então? Então, o que falta? Entenderam o que eu falei agora? Dizer que a sequência é limitada seria dizer, aqui eu estou dizendo que os termos da sequência estão dentro de um intervalo limitado para todo n maior ou igual que n0. O que eu preciso para demonstrar esse teorema é que os termos da sequência estão dentro de um intervalo limitado para todo n pertencente a n. Tá? Daniela. Você mostrou que ela é limitada, certo? Poderia ser o caso daquela questão que fica oscilando entre 1 e menos 1. O que falta é você dizer que tende para um valor só?
Não, eu não mostrei que era limitada ainda. Para mostrar que era limitada, eu preciso ainda mostrar que ela tende para um valor, é a hipótese, entendeu? Por hipótese, ela tende a um valor. O que falta é ela mostrar, porque para mostrar que ela é limitada, eu tenho que mostrar que ela está entre A e B para todo N pertencente a N. Eu Porque você mostrei está que ela está... mostrando que tem uma parte que está presa aí. Só que Isso, o justamente. resto... Falta o resto. Isso, exatamente. Eu mostrei, eu tenho que mostrar que está todo mundo entre A e B, entre um A e um B. No caso, eu mostrei que está entre o A e o B, que no caso um A maiúsculo e um B maiúsculo, né? Que seria o A menos epsilon e o A mais epsilon. Só que, como a Geisa falou, só para maior ou igual a N. Eu tenho que mostrar isso para todo N. Então, eu prendi alguns termos. Beleza? Mais alguma pergunta? Não, esses caras que estão fora, esses termos que estão fora desse intervalo, que necessariamente é um número finito de termos, vou pegar o que está mais distante, digamos assim, está mais longe desse limite, tomar isso como a limitação do intervalo. Exatamente. Eu até escrevi de forma mais resumida que a Luciana está falando. Porque que acontece? Eu já aprendi, dentro desse intervalo, os termos maiores ou iguais que N0. Falta o quê? Os menores que N0. Mas os menores que N0 são em quantidade finita. Beleza? Todo conjunto finito na reta é limitado, porque basta eu pegar o menor elemento e o maior elemento. Entendeu? O que pode não ser limitado é um conjunto infinito. Um conjunto finito tem o primeiro, tem o mínimo e o máximo, tem o primeiro e o último. Então, morreu, o problema morre aí, entendeu? Porque esse pedaço que eu já consegui prender do intervalo é o pedaço mais difícil, porque é o pedaço infinito. O outro pedaço que eu não prendi ainda é simplesmente que ele é finito. Então, olha o que eu escrevi aqui para completar. Agora a gente vai considerar o conjunto dos... esse conjunto que está aqui à esquerda, nessa igualdade, é o conjunto de todos os termos da sequência. Eu estou separando esse conjunto numa união de outros dois conjuntos. Aqueles cujo índice é menor do que aquele N0, união com aqueles cujo índice é maior ou igual que N0. Beleza? Nessa união aqui, o conjunto da direita, que é o maior ou igual, está preso dentro desse intervalo aqui, de A menos epsilon igual a A mais epsilon, graças ao que está escrito na linha anterior. E o outro, que é o da esquerda, nessa união, como a Luciana falou, é um conjunto finito, então ele também é limitado. Então pronto, isso que eu estou escrevendo aí. O conjunto xn tal que n maior ou igual que n0 é limitado entre A menos 1 e A mais 1, graças à hipótese de que a sequência é convergente. Beleza? Tá fora de ordem aí de novo esse negócio. E aquele conjunto é finito. Beleza? Viram que tá fora de ordem ali? A ordem certa é assim, ó. Temos que o conjunto do xn com n maior ou igual a n é limitado entre A menos 1 e A mais 1. E, aí aqui faltou, o conjunto xn tal que n é menor do que n é finito, portanto limitado. Entenderam ali o erro? Beleza? Então eu tenho dois conjuntos limitados. Aí, se eu quiser, assim, para mim, como eu disse, eu escrevi essa justificativa, acho que é suficiente. Mas eu poderia colocar, a Luciana detalhou um pouco mais, né? Que eu poderia pegar o menor e o maior daquele conjunto finito e depois pegar uma cota superior e uma cota inferior que limitasse todo mundo junto. Mas eu não estou explicitando isso, já sei que vai existir. Beleza? Alguma dúvida? Então, esse aí é uma demonstração bem completa, tá?
dessa propriedade. Beleza? Que slide é esse? 8, né? Eu acho assim que, de repente, um bom exemplo para diferenciar as características de limitação e convergência seria, talvez, seria comparar a sequência -1, 1, -1, 1, com a sequência -1, 1 meio, menos Isso. 1 terço, 1 quarto, Uhum. menos 1 quinto, 1 sexto. Isso. Entenderam o exemplo da Luciana? 2 exemplos. -1 elevado a n, que é assim, -1, 1, -1, -1, que é divergente e é limitada. A outra que ela falou é -1 elevado a n sobre n. Beleza? Que ela também fica, tipo, oscilando em torno do zero, mas ela está oscilando, está se aproximando do zero ao mesmo tempo. Que ela fica menos meio, 1 terço. Não, ao contrário, né? Enfim, não importa. Meio menos 1 terço. 1 quarto menos. Então ela vai fazendo assim, mas cada vez que ela pula em torno do zero, ela vai se aproximando mais. Então ambas são limitadas, uma é convergente, a outra é divergente. Beleza? Sendo que, se eu pegasse a sequência própria, 1 sobre n mesmo, ela também é limitada. Beleza? O que eu mostrei é que qualquer sequência convergente é limitada. Ronald. Às vezes eu gosto de fazer o exercício se verificar se esses teoremas sobre sequências funcionam em outros domínios, digamos assim, né? Então, por exemplo, esse teorema que toda sequência convergente é limitada, ela funciona também nos racionais e funciona em outros espaços métricos que não têm ordem. Então, eu sempre acho que um exercício legal é verificar se essas coisas funcionam nos racionais e em outros espaços. Perfeito, Ronald. Muito bom. E na verdade esse exercício que o Ronald falou é um exercício, tem até num slide isso aí daqui. Outros espaços métricos eu não tinha colocado, mas pelo menos comparando racionais com reais. Beleza? Lembra que no encontro passado eu falei isso e no final hoje tem uma coisa para a gente pensar sobre isso, né? Que uma ênfase que eu quero dar nessa parte da disciplina é o que depende da completude e o que não depende da completude. Isso é um exemplo de coisa que não depende da completude. Beleza? Certo? Então, vale, como o Ronald falou, isso também vale em quê? Repara que a gente não usou nessa demonstração, o que a gente usou? A única coisa, né, também é um exercício importante, a gente olhar para as demonstrações pensando o que foi usado, né, no sentido de evidenciar o que depende de quê. Então, repara que a única coisa que nós usamos nessa demonstração foi a definição de convergência, mais nada. Beleza? Foi a única e somente essa coisa. Tranquilo? Tá? Então, ela também valeria em quê? E também valeria, como o Ronald falou, em qualquer espaço métrico. O que é um espaço métrico? A gente vai falar um pouco mais de espaços métricos. Também não depende da ordem, como o Ronald falou. Então, isso valeria em R2, por exemplo. A gente vai falar um pouco mais de espaços métricos no próximo tópico, que é a topologia. Então, o que é um espaço métrico? Um espaço métrico é um conjunto munido de uma distância, de alguma noção de distância. O que é uma distância? É uma função que satisfaz determinadas propriedades, que eu posso até falar aqui, mas enfim, não precisa me alongar muito. Mas o R2, por exemplo, o Rn, é um espaço métrico, concorda? Porque no Rn a gente tem uma noção de distância. Tranquilo? Certo? Que é a distância euclidiana do R2 ou do Rn, por exemplo. Raiz quadrada, né, da distância normal entre vetores, entre pontos. Tá, beleza? Então, o Rn é um espaço métrico. Isso aí, na verdade, vale em qualquer espaço métrico. Tranquilo? Tá? Ou seja, isso é uma propriedade que é inerente da convergência.
Por quê? Porque a demonstração dela usa apenas a definição de convergência. Tá? E como a gente vai falar também no próximo tópico, a definição de convergência, a única coisa que a gente precisa para enunciar uma definição de convergência de sequências é uma noção de distância. Beleza? Certo? Porque o que é a definição de convergência? Para todo epsilon existe tal que é distância, né? O que a gente escreve como módulo de xn menos a, mas o que a gente quer dizer é a distância entre xn e a. Fica menor do que epsilon. Então a gente pode falar de convergência de sequências em qualquer lugar onde a gente tenha definido ali uma noção de distância, como é o caso do Rn. Tá, beleza? Isso. Então, essa propriedade não depende da completude. Ela também vale, por exemplo, em Q, que também é um espaço métrico, né? Porque a gente pode falar de distância em Q, né? Quando eu falo em Q, nesse sentido assim, eu estou falando pensando que é o universo, pensando que só existe Q, tá? Alguma pergunta sobre isso? Beleza? Vocês responderam, tá? Algumas respostas eu não coloquei. Posso passar para o próximo? Só aquela última frase ali. Tá. Então, item B. Esse aí é possível ou não é possível? Isso aí a gente acabou de falar. É possível. Então, qual é o exemplo? Vocês gostariam de falar sobre isso? O exemplo que eu falei. X menos elevado a n. Oi? Eu ia falar isso aí, mas enfim, já foi. Menos 1 elevado a n. Isso, esse exemplo aí que eu falei. Eu dei exemplos poucos criativos que eu fiquei com preguiça. Mas, então esse menos 1 elevado a n vai ser exemplo um monte de coisa, tá? Beleza? Mas vocês podem pensar em exemplos mais legais, menos Eu não botei muito, eu só botei um mais um ali, só para... Porque quase tudo era o menos 1 elevado a n. Tá. Eu acrescentei uns mais um, menos um, nos exemplos, só para ficar um pouquinho diferente. Tranquilo. Alguma dúvida nesse? Passando para o próximo. Divergente e com uma subsequência convergente. Qual é? Pode ou não pode? É menos 1 elevado a n. O quê? Não entendi nada. É a mesma coisa. É menos 1 elevado a n. Mesma coisa. Tá? Por quê? Menos 1 elevado a n é divergente e qual é uma subsequência convergente? Se a gente pegar, por exemplo, só os índices pares. Isso. Se eu pegar só os índices pares, eu vou ter uma sequência constante igual a 1, que é convergente. Toda sequência constante é convergente. Tá, beleza? Tranquilo? Eu só queria chamar a atenção, assim, que é importante não confundir os termos que eu estou usando, índice e termo. Tranquilo? Quando eu falo índice, é o N. Certo? Então, os índices são os números naturais. E o termo é o valor da sequência naquele índice. Beleza? Então, lembrando, é sempre bom não esquecer que uma sequência é uma função. Tá? Então, o domínio é N. Certo? E o contradomínio é R. A imagem não vai ser R, vai ser uma coisa menor que R. Mas quando eu falo índice, são os elementos do domínio. Né? Porque, como eu falei também no encontro passado, essa notação que a gente, enfim, se padronizou usar para sequência, nada mais é que uma notação funcional. Tá? Então, indexar, a notação que a gente usa de indexar em matemática, é uma notação que evidencia uma relação de dependência. Beleza? Né? Por exemplo, funcional. Tá certo? Tranquilo? Então, quando eu falar índice, é o Nzinho, que é um elemento do domínio. E quando eu falar o termo da sequência, é o x de n, né? Que a gente poderia escrever x entre parênteses n, e que a gente escreve assim. Alguma dúvida?
Então, continuando. Agora, convergente e com uma subsequência divergente. Esse é possível? Não, não é possível. Eu escrevi uma justificativa assim, ó. Porque basicamente a justificativa é essa. Se tá errado ali de novo, se a definição de convergência se aplica, né? Tá ali, se aplicada. Se aplica à sequência como um todo, ela também se aplica a todas as suas subsequências. Beleza? Porque lembra que uma subsequência é a restrição da sequência a um conjunto infinito de índices. Então, se vale a definição de convergência, que para todo epsilon existe um n0 a partir de qual todos os índices ficam menores, né, ficam dentro daquele intervalo de raio epsilon. Então, se isso vale para todos os índices a partir de um n0, se eu pegar uma subsequência, que é um subconjunto infinito desses índices, esse mesmo n0 também vai valer para a subsequência. Então, entenderam o que eu quis dizer aí? Com essa justificativa? Alguém ficou em dúvida? Tá beleza? Posso continuar? Então, próxima. Divergente com uma subsequência limitada. Qual é o exemplo? Pronto, esse aqui mesmo, tá? Alguma dúvida? Ele é divergente com uma subsequência limitada. Tá? Esse aí meio sem graça, porque ele na verdade é muito parecido com o outro. 1 mais menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2 também dá certo, né? Dá, sim. Pegando os índices pares ou ímpares, né, vai atender, correto? Correto. Foi o que a Geida falou, né? Só para variar um pouco. Também vai dar um... Isso. Beleza? Posso continuar? Pode, gente. Tá. Bom, então agora, divergente a infinito, tá? Lembrando também, como nós falamos no encontro passado, tender a infinito não é convergir, é divergir. Tá certo? E o termo divergente é tudo que não é convergente. Então, se não é convergente, é divergente. Não existe um meio termo. E divergente a infinito é um caso particular de divergente. Tranquilo? Beleza? Então, pronto. Divergente a infinito com uma subsequência convergente. É possível? Sim ou não? Não. Então eu botei também um argumento parecido com o outro, né? Se a definição de divergência aplica se a definição de divergência a infinito se aplica à sequência, se aplica também a todas as suas subsequências. Mesmo raciocínio daquele outro que tinha justificativa parecida com esse, que eu não lembro a letra, né? Que a definição de divergência infinito, ela diz que para todo K maior do que zero, existe um N0, existe um índice N0, a partir do qual todos os termos ficarão maiores do que aquele K. Então, se isso vale para todos os termos, a partir de um certo N0, se eu extrair uma subsequência, também vai valer para os termos dessa subsequência. Alguma dúvida? Beleza? Pronto. Agora, divergente a infinito com uma subsequência limitada. É possível isso? E aí? Isso aí se passa na Argentina, tá, gente? Se eu não me engano. Peraí, que eu não tava... Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acham? Acho que não. Não. Porque se está indo a infinito, né? Uhum. Não vai ter nunca alguma coisa, algum número que vai limitar. Então. Porque veja bem, exatamente o que a Luísa falou, se está indo a infinito, quer dizer que qualquer K que eu pegar, qualquer K maior do que zero que eu pegar, a partir de um certo índice vai ficar todo mundo maior que K. A definição de tender a infinito é isso.
Então, como é que vai poder ficar limitada? Se vai ficar todo mundo maior do que K, para todo K, entendeu? Beleza? Alguma dúvida? O... Sim. Espera aí, Ronald, rapidinho. A sequência é divergente é infinito. Eu botei uma justificativa parecida com a outra, tá? Mas é essa a ideia. É exatamente o que a Luísa falou. Beleza? Que o Ronald colocou aí no chat, sim. Quando você fala tender a infinito ou tender a menos infinito, depende da ordem, né? Porque se eu passo isso para R2, onde eu não tenho mais ordem, não tem só infinito e mais infinito, né? Tem infinitas direções. Então não é tão simples assim. Beleza? Certo? Então R2, quando eu passo, ou para C, né? Pode pensar se quiser. Quando eu passo de R para C, eu continuo tendo a métrica, né? Tendo a distância. Mas eu não tenho mais a ordem. Então eu posso falar em convergência, porque convergência só depende da distância, da métrica. Mas não posso falar em tender a infinito. Certo? Pelo menos não tão simples assim. Eu posso tentar fixar uma direção, mas aí não tem graça, porque aí eu estou reduzindo a uma dimensão de novo, né? Beleza? Tranquilo? Posso continuar? Tô vendo o Linder super pensativo. Aqui. Eu tô vendo algumas Vitor, isso é pessoas só uma que, como eu sutileza, né? disse, fala. Fala? Ah, não, desculpa. Não, Não, porque isso é fala. uma sutileza da definição. Sim. Ela não aparece. A definição de convergência não precisa da ordem, mas a definição de divergir a mais infinito precisa da ordem. Mas, em geral, nos livros, não, isso meio que passa um pouco batido, embora esteja aquele sinal de maior, né? Sim, exatamente, Então, na definição de tender a infinito, repara que eu tenho o termo xn maior do que k. Mas na definição de convergência, o que tem que ser menor do que epsilon não é o termo, é a distância. E a distância é sempre um número real. Mesmo que o elemento ali, o xn, pode nem ser. Mas a distância é um número real. Então, aparece uma ordem ali na definição de convergência, um símbolo de menor, mas esse símbolo de menor não está diretamente ligado aos elementos, aos tempos, está ligado à distância deles. Enfim, como eu falei, no próximo tópico de topologia a gente vai falar mais sobre isso. Alguma dúvida? Eu tô com algum... no coisa anterior ali. Eu não tô entendendo aonde que eu tô errando no meu pensamento. No slide anterior, você pode voltar um pouquinho rapidinho? Eu tô errando em alguma coisa muito idiota que eu não tô conseguindo entender. Só um minuto. Qual é o item? No item D. Ah, sumiu. Calma. Pera aí, é que esse PowerPoint travou agora. Pera aí. É item D de dado? O pensamento é o seguinte, que se a sequência ela é convergente, então toda subsequência é convergente ali. Sim. Fala, então tá. O que é? Então, pensando, porque tem alguma coisa que tá errada no que eu tô pensando. Tipo, a proposição seria, se uma sequência é convergente, então toda subsequência é convergente. E é convergente para aquele mesmo valor. Sim, mas isso implica, e aí que eu acho que eu estou errando alguma coisa, que se existe uma sequência se existe uma subsequência divergente, é porque essa sequência não é convergente. Sim. Só que isso não é verdade. Se existe uma... Por que não? Isso é verdade? Por que você acha que isso não é verdade? Isso é a contrapositiva do que você falou. Sim, é contrapositiva. Não, acho que eu tô com... agora eu peguei. Eu tô confundindo com a letra B. Com a letra C, aliás. Esquece. Com a letra C?
Esquece. Sim. Ela pode ser divergente e ter uma subsequência convergente. Acho que é isso. É isso. Esquece. Porque eu tempo viajando nisso aqui, eu pensei, não, essa conta positiva não faz sentido. Enfim. Vai. Tá, beleza. Mas é pra falar mesmo. Por mais... Mas mesmo que você, como aconteceu com o Vinícius, acha que é uma dúvida boba, tem que falar. Porque às vezes as dúvidas que parecem bobas, elas nos ajudam a pensar. Né? Como acho que foi o caso agora. Sim. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, né? Na hora que a gente estava discutindo aqui, tem muito pouca relevância se as coisas estão certas, entre aspas, ou erradas. Calma. Pronto. Certo. Limitada e monótona. Qual é? Pode ou não pode? Pode. Eu pensei um sobre N. Um sobre N também. Aham. Eu boto, como eu disse, mais careta. Alguém botou no chat aí o quê? Eu acho que sim, porque N sobre N mais 1. Essa aí eu acho que é monótona só para N maior ou igual a 3, né? Não sei. Que vai dar o quê? Eu fiz um teste aqui. 1/2. 2 depois. terços, 3 quartos. Até Ela tende a o tempo estava indo. Sim. Dá para mostrar por indução. Acho que sim. Ela tende a 1, tá? Essa sequência aí. Beleza? Para mostrar que ela tende a 1, vocês podem dividir em cima e embaixo por 1, né? Por 1 não, por N. Aí fica 1 no numerador e no denominador fica 1 mais 1 sobre N. Quando N tende a infinito, vai dar para ver que tende a 1, então. Beleza? Posso passar para o próximo? Então, monótona e divergente. O exemplo anterior não serve, tá? Porque ela é convergente, 1 sobre N. Agora, monótona e divergente, qual pode ser? Próprio N. Isso. Beleza? Certo? Monótona ou N2, um monte de coisa. Certo? Próximo. Qualquer coisa vocês me param, tá? Então, limitada, monótona e divergente. Chegando às partes legais. Isso é possível ou não? Limitada, monótona e divergente. Igor tá falando não. Alguém acha que é ou quer falar alguma coisa? Tadeu, levantou a mão sem querer ou de propósito? Tadeu. Ou eu tive que recarregar a página porque ele falou que o microfone estava com problema. Não, só que eu achei que era não também, só que eu vi o Ronald fazendo 5 com a cabeça, eu falei, gente, então tem, porque se Ronald disse que tem, é porque tem. Viu, aí Ronald? Ele fez não com a cabeça, tá, benza a Deus, porque eu fiquei tipo, gente, tem? Esse negócio aí não é possível. Se Ronald falou que tem, gente, tem que ter, mas assim, aí logo consertou. Eu concordo, Tadeu, Ronald é gabarito aqui. Pois é, né, cara, eu fiquei nervoso aqui. Então, mas é impossível, beleza? Bom, a demonstração eu escrevi assim, ó, aguardar próximos que posso escrever hoje mesmo, tá? Que é daqui a pouco. Que a gente vai demonstrar, isso aí é um teorema, beleza? Que é um teorema importante. Que diz que toda sequência limitada e monótona é convergente. Portanto, isso é impossível, certo? Agora, eu queria... Bom, por enquanto... Viu, Ronald, sua fama aí? Enfim. Mas a gente vai demonstrar esse teorema quando acabar esse exercício aqui daqui a pouco, tá? Mas eu queria saber, por enquanto, se isso é intuitivo para vocês. Certo? Porque, repara só, os 2 exemplos anteriores... lembra que eu falei que esse exercício tem um propósito, né? Assim, os 2 exemplos anteriores
meio que encaminham para esse, tá? Porque a gente pode ter uma sequência limitada e monótona, que é 1 sobre n, por exemplo, e pode ter uma sequência monótona e divergente, mas as três coisas ao mesmo tempo não pode, beleza? Porque se ela é limitada, e a ideia, vê se é intuitivo isso para vocês, a ideia é o seguinte, se ela é limitada e monótona, quer dizer, se ela é monótona, quer dizer que está todo mundo, vamos dizer assim, de uma linguagem bem não formal, tá? Se ela é monótona, quer dizer que os termos tipo, estão todos indo na mesma direção, indo no mesmo sentido. Se ela é limitada, quer dizer que você está botando uma barreira. Tá tranquilo? Então, eles estão indo todos para cá, por exemplo, mas tem uma barreira aqui, então eles vão se acumular em algum lugar. Que eles não podem ultrapassar essa barreira. Esse lugar onde eles se acumulam vai ser o seu limite. Tá? É intuitiva essa ideia? Certo, Igor? Sendo limitada... o Igor falou, exatamente. Quer falar, Igor? Oralmente? Não, era mais isso mesmo, porque eu pensei como ela é limitada, então meio que ela vai convergir ou para o supremo, né, se for limitada superiormente, ou pro ínfimo se for inferiormente. Exatamente. Beleza? Certo? Quer dizer, na verdade, se ela for monótona crescente, ela converge para o supremo. Se ela for monótona decrescente, ela converge para o ínfimo. Tá beleza? A demonstração é exatamente isso. A gente vai usar a propriedade suprema. Né? O limite é o supremo. Se ela for crescente, por exemplo, o limite é o supremo dos seus termos. Assim como no exemplo 1 sobre n, por exemplo, o limite é o quê? O zero, que é o ínfimo do conjunto dos 1 sobre n. Alguma dúvida nisso? Certo. E esse teorema que a gente vai demonstrar em seguida, né, que é toda a sequência monótona, ilimitada e convergente, também é equivalente à completude, tá? Fazendo aquele exercício de pensamento. É uma coisa que vale em R, mas não valeria tendo Q como universo. Vê se esse exercício é razoável para vocês, porque a ideia é que ela está indo, todo mundo tá, por exemplo, como o Igor falou, ela está convergindo, se ela for crescente, ela converge para o seu sup. Mas se não for completo, esse sup pode não existir. Então, no lugar onde estaria o sup, poderia estar um buraco. Beleza? Tá tranquilo? Um exemplo que ajuda a pensar nisso é o seguinte, se você pegar as aproximações finitas para qualquer número irracional. Beleza? Vamos, por exemplo, π, certo? Para ser bem pouco criativo. Vamos, por exemplo, π. Eu pego uma sequência dada pelas aproximações finitas de π, para cada n igual ao número de casas decimais. Então, o primeiro termo dessa sequência seria 3,1. Concorda? Depois, 3,14. x1 igual a 3,1. x2 igual a 3,14. x3 igual a 3,141. x4 igual a 3,1415. Beleza? Tranquilo? Essa sequência, ela está convergindo para quem? Quem é o limite dela? Ela se aproxima de quem? O próprio π, concorda? Tá? Na verdade, como eu já falei, e a gente vai ver daqui a pouco, a aproximação, a representação decimal de um número real é exatamente uma convergência. Tá beleza? Então, essa sequência, ela está se aproximando de π. Quanto mais casas decimais eu vou acrescentando, mais próximo de π ela está ficando. E no caso, o π é exatamente o supremo dessas aproximações decimais. Tá beleza? Só que se fosse em Q, não teria o π. Tá legal? Então essa sequência não estaria se aproximando de um supremo, ela estaria caindo num buraco, digamos assim. Essa analogia é ruim, mas ela estaria se aproximando de um lugar que não está ali, que não existe. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida?
Então isso é intuitivo para vocês ou não, para alguém? Posso continuar? Certo. Então, monótona e com uma subsequência não monótona, isso é possível? Não, né? Beleza? Porque se a definição, de novo errado ali, se a definição de monotonicidade se aplica à sequência como um todo, se aplica também a todas as suas subsequências. Porque monótona ela tem que. Todo mundo, por exemplo, a grosso modo, tem que estar todo. Ou todo mundo crescendo, todo mundo decrescendo. Certo? Então, se está todo mundo, também tá qualquer subsequência. Beleza? Não monótona e com uma subsequência monótona. Esse é possível? Qual é o exemplo desse aí? Então, eu quis pensar num exemplo diferente. Tá. Eu botei. Ah, tá. Tem esse também. Eu pensei em. Deixa eu pegar aqui. Seno de nπ sobre 2. Muito legal. Tá. Beleza, também serve, né? A ideia é uma coisa que ficou oscilando. A Geisa botou outro ali, entendeu? Certo? Menos 1 elevado a n mais n. Né? Também serve. Nessa eu pensei primeiro na sequência oscilando. Eu nem pensei na menos um, pensei numa sequência assim mesmo. Eu pensei primeiro numa positiva e negativa. Um que fosse assim, menos 1, aí depois fosse para 1, 2, menos 2. Aí quando eu fui tentar escrever, aí saiu essa, que é 0, 3, 2, 5, 4. Eu falei, então vai essa mesmo, porque era o que eu tinha pensado. Mas assim, a ideia que eu tinha pensado, mas... Não, tá certo, a ideia é essa. Beleza, o Tadeu tá comigo, ó, que ele botou ali. Menos 1 elevado a n, gente, é a sequência do coração, entendeu? Sempre que ela puder caber, você vai usar. Eu sou assim, adoro ela. Perfeito, maravilhoso. É isso mesmo, a Luísa falou, pedindo para sermos criativos. Né? Assim. Mas é isso, daqui a pouco a gente vai entrar em funções reais, a gente vai ter vários exemplos porra loucas. Bom, divergente e com... Ih, esse aí já veio spoiler, ó, sem querer. Divergente como subsequência monótona convergente, mesma coisa. Beleza? Agora, chegando ao final. Convergente, não monótona e com uma subsequência monótona. Qual é? Pode ou não pode? Convergente, como eu até perdi. Convergente, não monótona e com uma subsequência monótona. Qual é? Então, esse eu acho que é possível, mas eu não consegui pensar em nenhuma sequência que é convergente e não monótona. Isso. Um pouco de dificuldade. Então, o Rui botou ali, menos 1 elevado a n sobre n. Geisa também, mesma coisa, né? Certo? Menos 1 elevado a n sobre n, que ela é convergente, né? Mas é aquela que a gente falou no começo hoje, né? Que ela tá tipo assim, ela tá convergindo para zero, mas ela tá convergindo oscilando. Só que cada vez que ela pula, ela chega um pouco mais perto. Então ela tá convergindo para o zero. Mas ela não é monótona, porque ela tá oscilando. Só que se eu pegar só os pares ou só os ímpares, então eles vão convergir. Eles vão convergir não, vão convergir também, mas vão ser monótonos. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Isso, que a Luciana tinha falado no início da aula, justamente. Beleza? E esse é o último. Limitada e sem subsequência convergente. É possível ou não? Esse aí também é um teorema importante, né, que eu botei. Aguardar os próximos capítulos, que é um teorema que tem até um nome. Quem lembra que é toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Lembra o nome desse teorema? Teorema de Bolzano-Weierstrass.
esse nome de teorema tem que ser olhado com muitas críticas, certo? Porque em geral não, muitas vezes botam o nome de uma pessoa que era importante na época para agradar alguém, não tem um monte de gente. Eu acho meio ruim ficar dando esses nomes, né? Porque esses teoremas todos, eles foram construídos com a contribuição de várias pessoas, né? E só um ganha o nome. Eu acho bem uma visão assim, centrada no indivíduo, né, de construção do conhecimento matemático. E frequentemente às vezes são até pessoas que não tem nada a ver com aquilo, né. Por exemplo, tem essa regra de L'Hopital, que eu também não sei se é verdadeira, mas que o L'Hopital não tinha nada a ver com isso, enfim, o próprio Bhaskara, né, fórmula de Bhaskara. Então esses nomes eu acho... Mas, enfim, é um nome pelo qual ele é reconhecido. Cordedekind, que o Vinícius está falando aqui, né? Que é isso. Beleza? Né? Que é toda uma contribuição da área, no momento que as pessoas estavam pensando em determinada coisa, só um cara é reconhecido por aquilo. Beleza? Então eu não gosto dessa que a gente chama de uma abordagem heróica para a história da matemática, né? Eu acho muito ruim. Mas, enfim, esse teorema aí é conhecido como Teorema de Bolzano-Weierstrass. Beleza? Então vamos continuar. Agora a gente vai demonstrar esses dois teoremas emergentes. Né? Que eu botei esses emergentes aí, que eles, tipo... Eu pensei nessa sequência de exercício para provocar esses teoremas, beleza? Todo mundo concorda, entendeu? A ideia é que eu acho que fica muito mais assim problematizado, né? A gente ter esse encaminhamento do que simplesmente chegar. Esse teorema, da onde vem, né? Como normalmente se faz. O teorema é esse, vamos demonstrar, entendeu? Então, como é que esse teorema nasce, né? Da onde que ele brota? Então, a ideia do exercício era essa, né? Uma prelúdio, vamos dizer, para esses teoremas. Beleza? Então, a pose eu ia mandar para vocês assistirem, gente. Tranquilo? Eu amo pose. Alguma dúvida? Inclusive, eu acho que não tem nem que ter outra lição. Não tem que ter outra... Botei o nome. Certo? Outra temporada. Aprender a escrever Weierstrass faz parte da matéria, tá? Mentira, óbvio. Sim, a Angel, que é a mamacita de todo mundo. Então, outra coisa também, esse teorema... Eu ia falar assim, vou desistir agora, então, tchau. Se já é difícil falar corolário... Imagina eu escrever... Isso. Weierstrass. Eu tinha um professor que falava, que eu vou falar o nome, mas falava que tinha um exercício que era aprender a escrever a letra Xi, que é a letra grega que é assim, que ela faz um tum, tum e faz assim. Enfim, mas obviamente é tudo brincadeira. Bom, e aí a gente também vai discutir que, como eu já falei um pouco agora, que esses dois teoremas também são equivalentes à completude, tá certo? Porque todos dois valem R e não valem em Q. Tranquilo? Então vamos às demonstrações. Certo? Então, eu inclusive chamei esse subtópico de sequência e completude, né? Porque é isso que eu quero nesses dois teoremas que a gente vai demonstrar agora, é isso que eu quero enfatizar, como eles também são propriedades que são intimamente ligadas com completude. A gente vai falar de uma terceira propriedade também, que é a de sequência de Cauchy, né? Que também é intimamente ligada com a completude. A Luciana falando do Aleph, eu também não sei até hoje escrever Aleph, né? Assim, é uma letra super difícil, eu acho. Eu não sei desenhar, né, o Aleph. Olha só. Então vamos. Toda a sequência, então primeiro teorema, que eu chamei de teorema 1, né, porque ele não tem um nome assim. Toda a sequência monótona ilimitada é convergente. Demonstração. Seja xn uma sequência limitada e monótona, digamos, não decrescente.
Beleza? Todo mundo entende o que quer dizer esse digamos, né? No jargão matemático, esse digamos quer dizer sem perda de generalidade, né? Por quê? Porque numa demonstração a gente é proibido perder generalidade, ou seja, fazer alguma hipótese no caminho que reduz, que torna aquilo menos genérico, tá? Então, você dizer que não decrescente é menos genérico que que monótono, concorda? Porque não decrescente é um subcaso de monótono. Então, a princípio, eu estaria perdendo generalidade. Só que no caso eu não perco, por quê? Porque o outro caso é análogo a esse. Então, quando a gente fala sem perda de generalidade, que é uma frase que é usada muitas vezes em demonstrações, mas quer dizer isso, que aparentemente eu estou perdendo, mas de fato não estou. E digamos é isso, tranquilo? Digamos, então, é que eu escolhi tomar essa sequência não monótona, assim como eu poderia ter escolhido, não monótona não, foi mal, não decrescente, assim como eu poderia ter escolhido crescente, certo? Mas o outro caso é absolutamente análogo a esse. Então, por isso que vai o digamos. Eu acho, principalmente quando a gente está dando aula na graduação, eu acho importante falar sobre o que esses jargões querem dizer, porque tem alguns que eu ouvia e só fui entender muito tempo depois. Eu falei, o que é? O que é isso, assim, entendeu? Que o Ronald botou ali, para fixar as ideias, é isso. Beleza? Posso continuar? Então, a ideia do SUP, né? Como a sequência é monótona, tá? Existe A igual ao supremo do conjunto dos seus termos. Tranquilo? Que é a ideia que o Igor falou agora há pouco. Tá? Então, aqui, que conjunto é esse? Não é o conjunto dos índices, é o conjunto dos termos. Tranquilo? Certo? Então, para cada n, xn é um número real associado àquele n. Eu pego todos esses termos, junto num conjunto, como por hipótese a sequência é limitada, então aí que vai entrar a completude, porque quem me garante que existe esse supremo é a completude, tá? Então, uma reflexão que eu vou colocar no final é, primeiro, por que esses teoremas têm a ver com a completude? Então, um lado de entender essa pergunta é pensar que eles não valeriam em quê? Certo? Mas um outro lado é identificar onde que eu uso a completude nas demonstrações. Um lado é mais intuitivo, o outro é mais formal. Beleza? Mas é a ideia de entender a estrutura das demonstrações, né? Muitas vezes a gente aprende a fazer demonstrações procedimentalmente no ensino superior, assim como a gente aprende a resolver equações no ensino médio. A gente segue uns passos lá. Então, isso é importante, inclusive, para a gente olhar criticamente para essas demonstrações. Tá? Então, veja bem, como essa propriedade, eu estou dizendo que vale em R e não vale em Q, então, certamente, não pode haver uma demonstração dessa propriedade que não use uma propriedade que é específica de R. Porque, caso contrário, valeria em Q também. Ficou claro isso que eu falei ou confuso? Beleza? Tá? Então, eu não poderia. Se eu fizer uma demonstração para essa propriedade que não usasse nada de completude, provavelmente estaria errada. Entendeu? Beleza? E esse exercício de raciocínio, né, na educação matemática superior, é equivalente, assim, quando a gente faz uma divisão, né, no ensino fundamental e dá um resultado estapafúrdio, você olhar para esse resultado, alguma coisa está errada. Beleza? Então, no momento que intuitivamente eu constato que essa é uma propriedade que vale em R e não vale em Q, certo? Então, na demonstração eu tenho que usar alguma coisa que vale em R que não vale em Q, que é algo ligado à completude.
No caso, o que é? A propriedade supremo. Né? Então, o que me garante que esse supremo existe? É o fato dela ser limitada e a propriedade suprema, beleza? Que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Alguma dúvida nisso? Esse tipo de discussão acho que é muito pouco comum na educação básica, né? Beleza? Alguma dúvida? Concordam com a importância da gente pensar desse ponto de vista? Beleza, eu posso continuar? Tá, então agora, qual é a nossa tese? A nossa tese é que ela é convergente. Então eu tenho que mostrar que a definição de convergência se aplica. O que é a definição de convergência? Nossa velha amiga para todo epsilon, blá, 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 blá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um epsilon e eu tenho que mostrar que existe um N0 tal que vale aquela propriedade lá. Tá tranquilo? Mas o que eu estou usando aí? Olha só. Essa propriedade que eu estou usando aí é uma propriedade de supremo. Tranquilo? Que a gente demonstrou umas 2 aulas atrás. Não sei se vocês lembram disso. É uma propriedade que diz o seguinte: se eu tenho o supremo de um conjunto e eu der um passo para trás, se eu andar um epsilon para trás, então eu encontro ali dentro algum elemento do conjunto. É aquela ideia até que eu falei, que dá uma ideia do supremo estar grudado no conjunto. Tá? Então, o supremo em si, ele pode não ser um elemento do conjunto. Beleza? Mas se eu andar um epsilon para trás, eu já encontro algum elemento do conjunto. É o do peteleco que eu falei, exatamente. Lembram disso? Se eu der um peteleco para trás, eu encontro um elemento do conjunto. Então, né, o que eu estou usando aí é isso. Beleza? Então, esse xn0 é um elemento desse conjunto. Só que, no caso, quem é o conjunto que eu tenho? É o conjunto dos termos dessa sequência. Tá tranquilo? Então, se eu andar um epsilon para trás, eu já vou encontrar um termo da sequência, pelo menos ali dentro. Tá claro? Vocês estão me ouvindo? Todo mundo congelou agora para mim. Sim, Vitor. Sim. Beleza. Alguma dúvida nisso que eu falei? Olha só, então usando a propriedade supremo, o que eu concluí? Que se eu colocar esse epsilon, eu encontro pelo menos um termo da sequência ali dentro. O que eu quero concluir? Que ela converge para A. Então eu tenho que colocar todos os termos da sequência a partir do N0 ali dentro. Né? Porque essa é a minha tese, né? A definição de convergência. Que existe um N0 tal que todos, eu coloquei um, mas agora eu tenho que colocar todos os termos a partir de algum N0 vão estar dentro de um raio epsilon em torno de A. Alguma dúvida? É aí que eu quero chegar, ainda não cheguei, tá? Mas o que vai me permitir, a partir desse um único elemento que eu coloquei ele dentro daquele intervalo de raio epsilon, eu colocar todos os outros a partir do N0? O que vai me possibilitar isso? E aí? Ninguém sabe? Estão perdidos ou estão acompanhando o que eu estou falando? Pode repetir a pergunta? Pergunta eu coloquei dentro desse intervalo de raio, até agora, né? Eu coloquei dentro desse intervalo de raio epsilon em torno de A um termo da sequência, que é o xn0. Eu quero colocar dentro desse intervalo todos os termos. Certo? Beleza, eu só coloquei um. Quem me garante que todos os termos com n maior ou igual que n0? O que me garante que eu vou conseguir fazer isso? A monotonicidade. Isso. Falei que o Ronald é gabarito? A monotonicidade.
todos os outros termos são menores. Menores não, maiores. O Igor também falou aqui, ó. Beleza? A galera, várias pessoas gabaritando aqui. O Pablo também falou, né? Só que não são menores, são maiores. Porque era não decrescente. Então eles são maiores ou iguais. Beleza, Pablo? Mas a ideia é essa. Então, o que vai acontecer? Como eu sei por hipótese, né? Porque essa hipótese também é outra coisa, para olhar criticamente uma demonstração, assim como eu olho na educação básica criticamente o resultado de uma conta. Se eu não usar alguma hipótese, é que alguma coisa está errada também. Ou o enunciado do teorema ou a demonstração. Então, eu não usei a hipótese até agora de ser monótono, tá? Eu vou usar agora. Então, agora eu vou pegar um N maior ou igual que esse N0. Como ela é monótona não decrescente, e eu estou pegando um índice maior ou igual que o outro, o termo correspondente também é maior ou igual que o outro, concorda? Beleza? Porque a definição de não decrescente é essa. Quando eu aumento o índice, eu aumento o termo. Beleza? Então vai acontecer isso. Tranquilo? Então, a gente pode ir olhando para essa desigualdade aqui, tentando visualizar a localização na reta. Então, eu tenho o A, que está aqui, que é o limite, né? Um epsilon para trás, A menos epsilon, e o N0 no meio. O XN0 vai estar à direita de A. Mas, além de estar à direita de A, ele também está à esquerda. À direita de A não, à direita de XN0. Mas ele também está à esquerda de A, porque A é o sup. Então todo mundo está à esquerda de A. Beleza? Então eu vou ter essa disposição na reta, concorda? Beleza? Se eu pegar um N maior ou igual que N0, o XN correspondente vai estar maior ou igual que o XN0, porque a sequência é monótona. Mas também vai estar menor ou igual que o A, porque o A é o sup. Certo? Isso significa que a distância entre o XN0A é menor do que o epsilon, porque o XN0 está dentro do intervalo que vai de A menos epsilon até epsilon. Isso. Tá beleza? Alguma dúvida? Ali é a forma. Você chega numa escadaria Celaron da vida aí. Tá certo? Hoje a tomada Eita. careta, mas há 4, 5 anos atrás, você estava naquilo. Beleza? Todo mundo. Passava o camarada, o morador de rua, passava trans, passava. Alguma dúvida nessa demonstração? Mega empresário, sabe? Você tem uma mistura de gente. Então, chamando a atenção para os pontos importantes, que é reconhecer onde eu usei cada uma das hipóteses, né, que ela é limitada, eu usei quando eu peguei o Supremo, e que ela é monótona, que eu usei ali também. E a completude de R, que não é uma hipótese, mas é uma coisa da qual o teorema depende, que eu usei para garantir a existência desse Supremo. Tá beleza? E também, intuitivamente, pensar que se fosse em Q, isso não valeria. A gente já deu alguns exemplos agora há pouco, beleza? Posso continuar? Certo? Então, agora, em direção a demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Aí tem vários caminhos para demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu vou seguir um caminho que eu acho que é até diferente do que está no livro, porque eu acho muito legal essa demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass, porque ela usa esse lema, né? Aí, que eu acho um lema absolutamente louco. Eu acho muito maneiro esse lema. Por que que ele é louco? Porque esse lema, ele diz mais ou menos que a gente está falando o tempo todo, assim, que foi, Pablo? Deu ruim o quê? Fala aí.
sexuais, que é em Niterói, se a gente Tá. Olha só. Eu estou falando o tempo todo da irregularidade, né? Que as coisas são irregulares e tal. Isso é muito importante, né? Caiu na prova e tudo. Mas, por outro lado, esse lema, de uma certa forma... Não, calma. Já caiu na prova, eu estava dizendo que tudo é irregular em matemática e a gente privilegia a regularidade. Mas, por outro lado, esse teorema ele diz que dentro do caos a gente encontra alguma ordem. Beleza? Certo? Porque repara só o que esse lema está dizendo. Esse lema não tem nenhuma hipótese. Perceberam? É toda sequência. Qualquer e absoluta sequência. Ela não precisa ser monótona, limitada, não precisa ser nada. Ou seja, qualquer sequência. Eu acho isso muito, assim, não intuitivo, num primeiro momento. E pior que é um lema, né? Porque geralmente o lema é, entre aspas, um resultado menor, assim, que vem antes de um negócio. Sim, então, eu botei como lema, poderia ser teorema. É porque, na verdade, a gente não usa isso muito mais para outra coisa que não seja a demonstração do teorema do Bolzano-Weierstrass. Entendeu? Por isso que eu botei como lema. Poderia ser teorema, Luciano tem toda a razão. Porque, pelo seu próprio significado interno, isso aí merece mais ênfase. Beleza? Esse aí também não tem a ver com a completude, tá? Esse aí vale sempre. Certo? Mas perceberam que eu posso pegar a sequência mais louca que vocês quiserem. Um negócio que oscila e fica pulando, que tenda para infinito, que tem uma subsequência que tenda a infinito, outra que faça não sei o quê. Eu posso pegar a sequência com comportamento mais porra louca que vocês quiserem. Dentro dessa sequência, de dentro dela, eu consigo extrair uma subsequência que é monótona, que tem um comportamento regular, ou crescente ou decrescente. Beleza? Concordam que é muito louco isso ou não? Alguém quer entender o teorema? O que o teorema Tadeu? Achei louco, mas achei até intuitivo, assim. Você, sei lá, pega um elemento qualquer. Aí só pode, um próximo elemento qualquer só pode ser maior, igual ou menor que ele. Né? Aí se quiser, sei lá, uma monótona não decrescente. Aí você pega um que seja maior ou igual, escolhe algum qualquer que seja maior ou igual. Pegou ele, aí pega alguém que seja maior ou igual. Pegou ele. Então, assim, me parece intuitivo. Assim, é só você escolhendo, seguindo esse caminho. Isso. Eu não sei se tem que ter uma lei de formação. Tipo, você só vai pegar os pares, só vai pegar... Não, então vai trilhando o caminho, entendeu? Vai seguindo. Não tem que ter lei de formação, isso é importante. É bem conveniente mesmo, exatamente. É isso. Subsequência não tem que ter lei de formação. Você não precisa ser os pares, o múltiplo de 5, entendeu? Pode ser uma coisa irregular, que é o caso aqui. Né? Subsequência é qualquer restrição a um subconjunto infinito, entendeu? Não precisa ser regular. Não precisa ter uma lei de formação algébrica. Beleza? Então, Tadeu tem toda a razão e essa é basicamente a ideia da demonstração. Eu vou escolhendo convenientemente determinados termos. Tá legal? Como é que a gente organiza isso? A ideia é essa que o Tadeu falou. Mas a demonstração, eu vou pegar, como eu falei, uma sequência qualquer e eu vou... Geisa. Não, eu entendi a ideia intuitiva, mas assim, sem ter uma lei de formação, como é que você garante que você infinitamente consegue encontrar um termo? Então, isso tem a ver com o tamanho do infinito, porque basicamente eu vou pegar, cada termo que eu pegar, ainda tem uma infinidade de termos maiores do que ele para eu escolher. Então, não precisa ter uma lei de formação, entendeu? O que vai me garantir construir essa subsequência monótona é o tamanho do infinito. Porque eu ainda tenho, a qualquer momento, eu ainda tenho uma infinidade de coisas para escolher. Entendeu? Então é isso. Não precisa ser assim, só os múltiplos de 3, por exemplo. Certo? Eu vou pegando um e eu vou vendo quem está à direita dele e vou pegando outros de acordo com o que eu quiser. Basicamente é isso. Entendeu?
olhando assim. Beleza? Eu falei, acabou a minha carreira, né? Só que aí eu me toquei, né? Tranquilo. Gente, isso aqui, dá licença, isso aqui é um... Eu não trabalhava com essa temática, né? Então, olha só. A ideia é essa, mas a gente organiza essa demonstração, a gente formaliza isso usando isso aí que eu estou chamando de um termo destacado. Legal? Essa ideia de termo destacado, ela está definida dentro da própria demonstração, porque ela não serve para nada fora dessa demonstração. Tá? Então é uma coisa específica que eu vou usar nessa demonstração e que serve basicamente para organizar formalmente a ideia que o Tadeu falou. Tá? Então, olha só, um termo destacado, que eu vou dizer que é um termo destacado, é se ele, se todos os termos cujos índices vêm depois dele são menores ou iguais a ele. Tá claro isso? Certo? Então, a sequência está lá. Se todo mundo cujos índices vêm depois daquele índice, são termos menores do que aquele. Então, por exemplo, se a sequência for decrescente, todos os seus termos são destacados. Tá claro isso que eu falei? Só para dar uma materializada no que eu estou falando. Certo? Beleza? Tipo, porque se a sequência for decrescente, conforme eu vou aumentando os índices, eu vou diminuindo os termos. Então, todo mundo que está à direita dele é menor do que ele. Tá beleza isso? Deu para perceber? E aí, pessoal, sim ou não? Eu não entendi muito, não. Ó, pega a sequência 1 sobre n, por exemplo. Então, o primeiro termo dessa sequência é 1, certo? Todos os termos que vêm depois dele são menores do que 1. Então, esse x1, que é igual a 1, é um termo destacado. Entendeu? Aí pega x2 é igual a meio. Todo mundo que vem depois de meio, 1/3, 1/4, também é menor do que meio. Então, meio também é um termo destacado. Entendeu? Certo. Agora pega uma sequência crescente. Por exemplo, xn igual a n. Se eu pegar, por exemplo, x1 igual a 1, todo mundo que vem depois dele, na ordem daquela sequência, é maior do que ele. Então, ele não é destacado. Entendeu? Então, se uma sequência é decrescente, todos os termos são destacados. Se uma sequência é crescente, nenhum termo é destacado. Tá beleza? Certo? Agora, eu posso ter um meio termo. Uma sequência que não é nem uma coisa nem outra, que tem alguns termos destacados e outros não. Certo? Por exemplo, uma sequência que ela vai dar uma crescida, por exemplo, 1, 2, 3, aí depois do 3 ela começa a decrescer. Aquele 3 é destacado, mas o 1 e o 2 não. Entendeu? A ideia é que todo mundo que vem depois dele está abaixo dele. Certo? Então, tipo, posso ter uma coisa assim, que cresce, depois começa a crescer e cresce de novo. Então, vai, tipo, tem uns picos aqui, assim. Beleza? Certo? Essa é a ideia. Luísa. Melhorou? Ficou mais claro. É porque quando eu tô pensando, como eu não quero ficar pensando numa sequência específica, como é para toda a sequência, eu tô pensando numa coisa muito louca, assim. Aí eu tô, como que... Tipo, vários pontos espalhados. Aí eu fico, tipo, Então, como que eu vou garantir que é um termo destacado, entendeu? pode não existir nenhum, entendeu? Ah, tá. Tipo, como eu falei, uma sequência crescente não tem nenhum termo destacado, entendeu? Então não tem como, você não vai precisar garantir. Agora, você também, para entender o termo destacado, você tem que marcar esses termos na ordem que eles aparecem na sequência. Entendeu? Tipo, pensa num gráfico. Como se fosse um gráfico de função, só que vai ser discreto, tá? Você só vai marcar
obviamente, só tem as imagens dos números naturais. Então, pensa num plano cartesiano mesmo, onde você marca os pontos da sequência. Ela pode ter... Então, por exemplo, 1 sobre n vai ficar tipo uma hipérbole aqui, concorda? Só que não a curva, né? Só os pontos. Beleza? Então, qualquer ponto que você pegar, se você olhar para a direita, vai estar todo mundo abaixo daquele. Então, aquele é um destacado. Certo? Nessa que vai decrescendo. Agora eu posso ter uma assim, que cresce um pouquinho e depois decresce, aí volta a crescer, aí decresce de novo. Então, esses onde ela cresce e depois todo mundo fica para baixo, que são os destacados. Mas pode não existir nenhum. Isso não vai ter problema nenhum para a demonstração. Entendeu? Aí hoje a gente tem o que a gente chama de PrEP, né? Beleza, mas para entender, eu acho que a melhor forma de entender essa ideia é visualizando como se fosse o gráfico. Como se fosse, não, é o gráfico. Só que quando a gente fala assim, a gente não usa muito gráfico, né? Mas nesse caso vai ajudar a pensar no gráfico. Tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Você vai estar respirando muito próximo das pessoas. Não tem essa. Então, assim, posso continuar? Tem a PrEP que certo. Então essa é a ideia de termo destacado. Aí eu vou chamar de D o conjunto dos índices que estão associados ao termo destacados. Tá legal? Como eu falei agora para a Luísa, isso pode inclusive ser vazio, esse conjunto, não tem problema. Ou pode ser N. Por exemplo, se for a sequência xn igual a 1 sobre n, esse conjunto D são todos os números naturais. Beleza? Tá certo? Porque todos os termos são destacados. Porque como ela está decrescendo, qualquer um deles que eu fixar, se eu olhar para diante deles, vai estar todo mundo abaixo. Então, no caso de uma sequência 1 sobre n, por exemplo, ou qualquer sequência decrescente, esse conjunto D vai ser igual a n, que são todos os índices que correspondem a termos destacados. Se eu pegar uma sequência crescente, esse D vai ser vazio. Tá legal? Beleza? Tá claro? Então, não importa se esse... Ou pode ser nem N, nem vazio. Pode ser finito, pode ser infinito. Entendeu? Não importa. Eu sei que eu estou definindo esse conjunto D. Beleza? Posso continuar? Então, esse D, como eu falei, pode ser qualquer coisa, desde vazio até N. Tá? E qualquer coisa no meio. Tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Eu vou dividir em duas possibilidades. Esse D, ou ele vai ser infinito, ou ele vai ser finito. Sendo que o finito inclui o caso vazio. Tá legal? Beleza? Então, se ele for infinito, os próprios termos destacados formam uma sequência não decrescente. Ficou clara essa ideia? Certo? Não decrescente ou não crescente? Não decrescente, porque... não crescente, tem razão. Eu que falei errado, é não crescente. Certo? Porque... forma uma subsequência, porque uma subsequência ela tem que estar definida num conjunto infinito de índices. Tá beleza? Certo? Então, se esse conjunto é infinito, por exemplo, faz de conta que o n igual a 3 é um termo destacado. Tá legal? Então, o n igual a 3... todo mundo com n maior do que 3 vai ser menor do que o x3. Beleza? Certo? Então, fixa lá, o x3 vai pertencer a essa subsequência. Só que o conjunto dos termos destacados é infinito.
Então, à direita dele tem algum outro termo destacado, tá? Que é menor do que ele. Beleza? Certo? Aí faz de conta que o termo X8 também é destacado. Então, o que vai querer dizer? Que o X8 é menor do que o X3, porque o X3 também é destacado, mas à direita do X8 vai ter todo mundo menor do que o X8. Então, vai ter um outro, X10, por exemplo. Também é um termo destacado. Tá beleza? Então, eles vão decrescendo, porque cada termo destacado vai ser maior do que o próximo, mas vai ser menor do que todo mundo que vem depois. Beleza? Aliás, falei errado. Vai ser menor que o anterior, mas todo mundo que vem depois dele vai ser menor do que ele. Beleza? Ficou claro isso? Certo, posso continuar? Então, repara que isso está um pouco dentro da ideia que o Tadeu falou. Concorda, Tadeu? Concordo, é como se fosse pegando meio que máximos locais, assim. Exatamente. Não é bem máximo local, porque eu vou olhar só de um lado. Assim, mas o a desenho ideia... que eu tô vendo na minha cabeça é como se fosse... Sabe aquele desenho de criança de onda do mar, assim, bem retardadamente fazendo ondinha? Aqueles desenhos de onda de mar. Sim, Como o se fosse uma desenho é esse voltinha, mesmo. assim. Sim, Aí eu tô pensando que os perfeito. picos dessas ondas são esses termos destacados, entendeu? Aí a ondinha vai subindo, descendo, mas os termos destacados são essas pontinhas da onda. É esse mesmo desenho que eu visualizo, exatamente isso. Você vai pegando eles, entendeu? Isso. Então, mas isso é no caso dele ser infinito. Agora, no caso dele ser finito, isso aí ficou mal escrito. Depois eu vou consertar. Porque se ele é finito, existe um máximo, né? Na verdade, por que está mal escrito? Porque essa argumentação aqui não contempla o caso vazio, certo? Porque vazio ele não teria um máximo, entendeu? Certo? Então, o que importa não é que ele tenha um máximo, o que importa é que, como ele é finito, existe um N a partir do qual ninguém mais é destacado. Se eu escrever dessa forma, aí eu estou contemplando um caso finito, o caso finito não, estou contemplando o caso vazio também. Entenderam o que eu falei ou não? Porque vazio é um caso particular de finito. Tá? No caso que eu escrevi aí, não está contemplando vazio, tá? Porque todo conjunto finito, né, não vazio nos naturais vai ter um máximo, certo? Mas o vazio não tem máximo. Mas o que importa é o seguinte, como esse conjunto D, lembra que D é um subconjunto dos índices, então esse D, ele está contido em N, certo? Então, esse D é um subconjunto, nesse caso aí, finito contido em N. Concorda? O que significa? Vai existir um certo ponto a partir do qual ninguém mais pertence a D. Porque ele é finito. Concorda? Se eu escrever dessa forma, sem usar o máximo, eu contemplo o caso do vazio também. Beleza? Alguma dúvida? Ficou claro isso? Tá. Certo? Então, na verdade, isso aí que vai importar, que eu vou pegar um índice M1, certo? Que não é destacado e a partir dele ninguém mais é destacado. Tá beleza? Certo? Então, esse M1 aí não é destacado. Se ele não é destacado, o que acontece? Que existe algum termo que tem um índice maior do que ele, mas existe algum índice maior do que esse M1 que corresponde a um termo que é maior do que o M1 também. Concorda? Porque se esse M1 fosse destacado, todos os índices que vêm depois dele
deveriam corresponder a termos menores do que ele. Tá certo? Beleza? Tá? Então, o que vai acontecer? Esse M1 aí não é destacado. Tá legal? Se ele não é destacado, o que eu estou escrevendo logo existe M2, tarará, isso que está escrito, essa última linha que está aparecendo aí, é a negação da definição destacado. Né? Se o M1 fosse destacado, então eu teria XM2 menor ou igual que XM1 para todo M2 maior do que M1. Beleza? Como ele não é destacado, então existe um M2 que isso aí vai acontecer. Tá? Agora, esse M2 também não é destacado. Então, se ele também não é destacado, também vai existir um M3 maior do que ele, tal que XM3 é maior do que o XM2. Pronto. Então, isso aí que eu acabei de falar. E dessa forma, generalizando, continuando esse argumento, a gente constrói uma subsequência crescente. Certo? Que depois eu vou conseguir um M4, tal que XM4 é maior do que o M2. Beleza? Eita, peraí. Calma. Vou voltando aqui. Pronto. Tranquilo? Certo? Então, basicamente, essa demonstração é assim, aquilo que eu falei no começo. Se ela for decrescente, então todos os termos são destacados. Se ela for crescente, nenhum termo é destacado. Tá? Então, quais as situações que estão no meio? O que eu vou olhar é se tem infinitos ou finitos. Então, se tem infinitos, eu vou conseguir uma subsequência decrescendo. Certo? Ou então, caso isso não aconteça, eu vou conseguir uma subsequência crescente. Então, essa ideia de termo destacado é só para organizar as escolhas que eu posso fazer. Mas, basicamente, a ideia da demonstração é que eu sempre posso escolher, de alguma forma, um pedaço daquela sequência, ou que está crescendo ou que está decrescendo. Basicamente, a ideia é essa. Certo? Quer dizer, pode ser constante também, né? Ou que está não crescendo ou que está não decrescendo. Beleza? Geisa. Eu esqueci de ligar o microfone. Eu ia falar um pouco disso, porque isso que você falou agora. Porque a gente, quando vê as definições, né, de sequências, aí, ou é, no caso, uma das 4 tipos de monótono, ou monótona, ou aí tem livro que chama de alternada, tem livro que chama de oscilante. E aí, assim, queria saber se tem algum nome específico, mesmo quando tem espaços, né, algumas escadas no meio, mas vai crescer e decrescer. E aí, quando você pensa nesses, né, dessa forma, que se ela não for monótona, ela, mesmo que ela seja toda alternada, oscilante, tem algumas partes constantes no meio, você vai conseguir, olhando índice, porque não tem uma outra forma de ser, além dessa. Entendeu? Não, mas se ela vai crescer e decrescer, ela não é monótona. Não, tô falando, se ela já é monótona, já é. Isso. Agora, se ela for toda alternada, ou, né, que eles chamam, alguns chamam de alternada, outros oscilante, com algumas partes, mesmo que sejam constantes, quando escolher termos específicos, mesmo que você escolha todos iguais, vai continuar sendo monótona, porque a monótona não decrescente ou não também é monótono. Então, aí, depois que eu fico pensando nisso. Sim, mas então, pensa desse jeito, uma que for alternada. Uma que for alternada, você pode simplesmente apagar os pedaços que estão decrescendo, por exemplo, sobrar só os que estão crescendo. E assim você consegue construir a subsequência. A questão é que isso pode ser finito, entendeu? E para ser uma subsequência tem que ser infinito, entendeu? Então, basicamente, a ideia é, ela cresce em alguns pedaços e decresce em outros, vamos dizer assim, de uma maneira bem informal, tá? Beleza? Tipo assim, ela cresce aqui e depois começa a decrescer. Aí depois
volta a crescer, começa a decrescer. Esse caso que eu estou falando, ela não é nem monótona, não é monótona, nem crescente, nem decrescente, beleza? O que esse teorema diz é o seguinte: olha para a sequência, ela tem alguns pedaços que ela cresce e alguns pedaços que ela decresce, certo? O que pode acontecer é que ela pode ser finita. Esse pedaço que ela cresce, por exemplo, pode ser numa quantidade finita de índices. Então, o que esse teorema diz o que essa demonstração expressa é que, se esse pedaço que ela cresce acontece numa quantidade finita de índices, então, necessariamente, o pedaço que ela decresce vai ser numa quantidade infinita de índices. Então, eu consigo extrair uma subsequência decrescente. Então, basicamente, ou eu tenho uma quantidade infinita de índices onde ela cresce quando ela está restrita àqueles índices, ou eu tenho uma quantidade infinita de índices quando ela decresce quando ela está restrita àqueles índices. Entendeu, Geisa? Esse teorema, a ideia é essa. Esse teorema é só uma formalização disso. Tranquilo? Então, esse termo destacado é isso, né? Certo? Basicamente, o que esse termo destacado diz é o seguinte: eu estou olhando a quantidade de índices no qual ela decresce é finita ou infinita? Se ela for infinita, beleza. Aqueles próprios termos no qual ela decresce já são a subsequência. Se ela for finita, eu posso escolher uma quantidade infinita no qual ela cresce. Não sei se ficou confuso agora. Mas no caso, sim, se tem uma quantidade finita que ela cresce, a quantidade infinita não necessariamente precisa decrescente, pode ser não crescente. Exatamente, que ela pode ser constante. Tipo assim, menos 1 elevado a n, entendeu? Eu vou pegar os pares, ela vai ser constante. Entendeu? Mas a ideia, assim, é essa, que eu acho que é bem próximo do que o Tadeu falou no começo. Certo, Tadeu? Acho que é mais ou menos essa ideia, assim. Isso. Eu só vou consertar esse negócio do máximo aqui, porque, como eu disse, aí não está genérica essa demonstração. Só não serve para o caso vazio, tá? Beleza? Posso continuar? Tá. Então agora a gente vai demonstrar finalmente o teorema de Bolzano-Weierstrass usando esses dois teoremas que nós demonstramos anteriormente. Então, o que o teorema de Bolzano-Weierstrass diz? Que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Tranquilo? Beleza? Demonstração. Então, eu vou pegar, por hipótese, né, uma sequência limitada. A demonstração, ó, ela é imediata daqueles dois teoremas anteriores. Tranquilo? Por quê? Eu quero mostrar que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Tá? Então, pego uma sequência limitada. Pelo lema, eu sei que ele tem uma subsequência monótona. Concorda? Porque o lema anterior diz que uma sequência qualquer tem uma subsequência monótona. Tá? Em particular, como eu falei, o lema não tem nenhuma hipótese, né? Então, em particular, essa sequência aí do teorema que é limitada, o lema também se aplica a ela, porque o lema não precisa de nenhuma hipótese, tá? Agora, como essa sequência é limitada, então essa subsequência também é limitada. E aí, pelo teorema 1, né, essa subsequência é convergente. Acabou. A demonstração, a aula não. Certo? Beleza? Então, esse teorema, ele decorre diretamente desse, a demonstração dele é uma combinação direta dos outros dois. Alguém perdeu alguma parte? Tranquilo? Certo. Então, olha só, esse teorema aí também
ele é consequência da completude, concorda? Que a completude não aparece, assim, vamos dizer, explicitamente na demonstração dele, mas é porque ela aparece no outro que a gente está usando. Então, se no teorema 1 a gente usou a completude, no lema não, o lema não depende da completude. Mas se no teorema 1 a gente usou a completude, né, esse teorema 2 a gente usou o teorema 1, então é assim que a completude aparece, nesse teorema. Tá tranquilo? Certo? Então, mais aquele exercício intuitivamente, o que acontece? Se eu tenho uma sequência limitada, então quer dizer que os termos dela estão confinados dentro de um intervalo limitado. Beleza? Então, a sequência ela pode não ser convergente, porque eles estão confinados ali, mas eles podem estar pulando. Eles podem estar oscilando, por exemplo, -1 elevado a n. Certo? Tá preso dentro de um intervalo, mas ela não converge porque eles estão pulando de um lado para outro. Beleza? O que esse teorema de Bolzano-Weierstrass diz é o seguinte: se eu confino, certo, uma sequência dentro de um intervalo limitado, ela pode oscilar loucamente, mas ela vai se acumular em algum lugar no meio dessa oscilação. Então, esse algum lugar no qual ela se acumula é o limite de uma subsequência. Beleza? Então, basicamente, a ideia é eu estou prendendo, né, uma quantidade infinita de termos, quer dizer, na verdade, uma quantidade de termos que está associada a uma quantidade infinita de índices dentro de uma região limitada da reta. Então, eles podem ficar pululando lá, inventei uma palavra agora, absurdamente, como eles quiserem. Mas como eles são infinitos, confinados num lugar limitado, pelo menos em um lugar ela vai se acumular. Essa é a ideia. Certo? Beleza? Tá viagem isso ou tá na boa? Agora, rapidinho, onde é que entra a completude? É que esse lugar onde ela se acumula pode ser um buraco. Certo? Tranquilo? Então, se fosse em Q, se fosse nos racionais, poderia ter um buraco ali no meio. Então, ela está se acumulando em algum lugar, mas esse algum lugar em torno do qual ela está se acumulando pode não ser um ponto. Tem várias palavras assim, peteleco, né? Beleza? Ronald. Não, esse teorema funciona em outros espaços métricos, né? Completos, sim. Outros espaços métricos completos. E a sua fala, assim, digamos, intuitiva, também serve para uma outra demonstração, que não precisa da ordem, porque usou aquele lema que é a ordem, que seria o seguinte, né? Se quebra esse intervalo no meio, um dos dois também tem infinitos termos. Sim. E vai quebrando ao meio. Inclusive, o outro... Fala, pode falar. Não, só para completar, o outro teorema depende da ordem. Toda sequência monótona ilimitada é convergente, é como se fosse um teorema exclusivo dos reais, assim, porque depende da completude, depende da ordem, né? Já esse do Bolzano-Weierstrass é mais geral, né? Funciona em outros domínios. Justamente. Esse exercício que o Ronald está fazendo é espetacular, tá? E vai cair na prova. Isso é um bom candidato para cair na prova, assim. Né? Porque eu acho que esse é um exercício que eu estou ensinando que é importante, é pensar o que depende de quê. Entendeu? Então, por exemplo, completude é uma propriedade que não depende de ordem. Tranquilo? A gente está falando de R. R é um lugar onde existe uma ordem e é completo. Agora, R2 também é completo, não tem ordem. Tá tranquilo? Certo? Então, algumas dessas propriedades elas valem num espaço métrico completo qualquer, que não depende da ordem. Certo? Então, isso que o Ronald falou está perfeito. Beleza?
Em R2, esse teorema de Bolzano-Vaz também vale. Repare que eu poderia botar, inclusive, com o mesmo enunciado. Isso também vale em R2. Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Esse enunciado faz sentido em R2. Porque em R2 eu posso falar de conjuntos limitados. O que é um conjunto limitado? É que está dentro de uma bola. Né? Uma bola é um círculo. Né? Ou R3. Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então ele vale com o mesmo enunciado. Tá? Agora, o teorema 1 não vale em R2. Certo? Porque em R2 não faz sentido falar de monótono. Para falar de monótono, eu preciso ter uma ordem. Certo? Para falar de limitado, eu só preciso ter uma distância. Tá? Não preciso ter uma ordem. Mas para falar de monótono, eu preciso ter uma ordem. Certo? Então, esse teorema de Bolzano-Weierstrass, ele é equivalente à completude e vale, inclusive, em espaços completos que não têm ordem. Só que a demonstração não seria essa, porque nessa demonstração eu usei um caminho que passa pela ordem. Aí tem outra demonstração, que é essa que o Ronald falou, que usa uma ideia de bisseção, né? E, na verdade, enfim, se fosse em R2, não seria bem bisseção, mas seria ir subdividindo o conjunto, basicamente. E que não usa ordem. Inclusive tem esse exercício no livro do... não sei se é assim que o livro... Enfim, no livro tem isso, eu botei isso como exercício também, que eu vou falar agora. Beleza? Entenderam isso que eu falei? Isso aí é uma questão ótima para cair em prova. E essa questão eu acho que vai ficar mais clara quando a gente falar de topologia. No próximo tópico. Beleza? Tá certo? Então, uma coisa que eu quero que nessa parte final da disciplina vocês pensem muito é o que depende de quê. Tá legal? Então, por exemplo, a próxima coisa que a gente vai ver na aula que vem é essa ideia aqui de sequência de Cauchy. Tá? Então a gente vai ver essa definição de sequência de Cauchy e a gente vai mostrar que em R toda sequência de Cauchy é convergente. Isso aí, assim como o Ronald falou, também vale em Rn. Tá legal? Então, eu estou dando destaque para vocês a propriedades que dependem da completude. Certo? Dentre essas propriedades, algumas dependem também da ordem e outras não. Tá? Então, essa que a gente acabou de ver, Bolzano-Weierstrass, e a propriedade que toda sequência de Cauchy é convergente, não dependem da ordem. Tá? Luciana. Quando a gente estava estudando a passagem dos naturais para os inteiros, a gente conversou sobre relação de ordem total e a divisibilidade ser uma relação de ordem parcial, né? Uhum. Aí eu lembro que eu tinha dúvida do que era uma ordem, né? Me lembro de você ter respondido no sentido que a ordem é uma forma através da qual você compara coisas, né? Sim, perfeito. E daí, quando se diz hoje que aquele primeiro teorema, ele depende da ordem, é dessa ordem específica do C menor ou igual, ou de uma ordem? O que eu estou falando aqui é dessa ordem específica, de ser menor ou igual. A gente poderia até pensar em generalizações disso para lugares com outras ordens. Beleza? Só que, para falar grande parte das coisas que a gente está falando, a gente precisaria pelo menos da tricotomia também dessa ordem. Por quê? Para o qual a divisibilidade não se aplica. Por quê? Porque sem a tricotomia não valeria nem a unicidade do máximo ou do supremo. Entendeu? Certo? Porque a unicidade, um conjunto ter um único máximo, você mostra que se eu tiver dois máximos,
A e B, que A é menor ou igual que B, então e B é menor ou igual que A. Como vale a tricotomia, então eles têm que ser iguais. Entendeu? Então, no caso que eu estou falando aqui, eu estou falando especificamente dessa ordem normal que a gente está acostumado em R. Certo? Eu poderia pensar em abstrações para outra, mas pelo menos eu teria que ter essa propriedade, senão as coisas ficariam muito não dariam certo, assim. Mas ótima pergunta. Beleza? Então acho que é isso. Então, eu vou só corrigir esses erros aí, vou botar a nova versão lá. E na quinta-feira a gente vai falar de sequências de Cauchy, né? Sempre procurando fazer esse exercício que eu coloquei aí, né? Que ao olhar os teoremas e as suas demonstrações, pensar nessas coisas, que teoremas expressam propriedades específicas de R ou não, ou seja, que dependem da completude ou não. E por que esses resultados são equivalentes à completude, né? Essa segunda pergunta aí, o exercício, como eu falei, é pensar os resultados que valem em Q ou não valem em Q, né? Que eu falei, já falei isso tudo várias vezes, né? E então, um lado é pensar que esses resultados valeriam ou não em Q, e olhar o papel da completude nas demonstrações. Beleza? Tá certo? Tranquilo? Né? Então, esse exercício aí vai cair na prova. Bizu mesmo, tá? Alguma coisa assim. Então, fiquem muito ligados nisso, que eu quero dar... Nessas 3 reflexões que estão aí, eu quero dar muita ênfase a isso. Beleza? Nessa parte do curso. Bom, eu botei uma nova versão da lista 2, que eu incluí mais alguns exercícios lá, tá? Já está lá a lista 2 é a lista de sequências. Tranquilo? Essa lista 2 com mais alguns exercícios já está lá, e eu vou recomendar alguns exercícios do livro também, hoje, agora, daqui a pouco. Nessa parte de sequências e séries. Tranquilo? Na aula que vem, quinta-feira, a gente vai finalizar esse PowerPoint aqui, que falta falar de sequências de Cauchy, que é outra propriedade, como eu falei, equivalente à completude, quer dizer, que leva a uma propriedade equivalente à completude, e vai falar de séries. Certo? Beleza? Vai começar a falar de séries, e depois a gente, a partir da discussão sobre séries, a gente vai falar de representação posicional, tá? Que como eu falei, representar um número real qualquer num sistema de numeração posicional de base qualquer. Então, e depois topologia. Então, esses são os próximos capítulos. Alguma dúvida? Vitor, só um detalhezinho, acho que no exercício 13, no lugar do N é um K. Eu acho que é um errinho de digitação. Naquele 13 que já passou? Não, na da lista que eu abri aqui tá. agora. Beleza, eu vou olhar lá. Exercício 13, Ronald. Isso, 13. Tá, vou olhar lá agora e conserto. Valeu, obrigado. Então é isso. Linder, eu dei uma pergunta aí para você. Oi, fala. Me dá seu zap aí, por favor. Que você vai ser estagiário. Tá bom, peraí. Escreve aí, por favor. Tribulado aqui. Tá, eu vi. Tá, então, beleza. Só mais algum comentário? Então, valeu. Até quinta, então. Valeu, gente. Até quinta. Tchau, tchau, Vitor.